Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 10 verso 5. Nova tradução na linguagem de hoje. Introdução. João 10 é um capítulo central no Evangelho de João, onde Jesus se revela como o bom pastor. Através da metáfora do pastor e das ovelhas, Jesus expõe a sua relação única e protetora com aqueles que o seguem, contrastando-a com a dos falsos líderes e enganadores. O versículo 5, em particular, destaca a importância da familiaridade com a voz do verdadeiro pastor e a rejeição instintiva de qualquer voz estranha. Contexto histórico. A imagem do pastor e das ovelhas era muito familiar na cultura judaica do primeiro século. A vida pastoril era comum, e as pessoas compreendiam a dependência das ovelhas em relação ao seu pastor, bem como a necessidade de proteção contra predadores. No contexto do capítulo, Jesus utiliza essa imagem para contrastar os líderes religiosos da época, fariseus e outros, com o seu próprio ministério. Enquanto os líderes religiosos se preocupavam mais com o poder e com a manutenção do status quo, Jesus se apresenta como aquele que cuida genuinamente das suas ovelhas, dando a vida por elas. João 10:11. As constantes críticas e rejeição a Jesus por parte das autoridades religiosas contextualizam a advertência sobre estranhos que tentam desviar as ovelhas. O versículo 22 informa que era inverno e Jesus estava em Jerusalém durante a festa da dedicação, intensificando o clima de tensão religiosa e o confronto com seus opositores. Interpretação. João 10:5, mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos, revela uma verdade profunda sobre o discipulado cristão. Do ponto de vista protestante e trinitário, a voz do bom pastor é a revelação de Deus em Jesus Cristo, manifesta através da palavra e do Espírito Santo. A verdadeira ovelha de Cristo, guiada pelo Espírito Santo, possui uma capacidade inerente de discernir a verdade da falsidade. Essa habilidade de discernimento não vem de uma sabedoria humana, mas sim de um relacionamento íntimo com o Salvador. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara. Devemos nos dedicar a conhecer a voz de Deus através do estudo das Escrituras, da oração e da comunhão com outros crentes. Ao fazermos isso, desenvolveremos a capacidade de reconhecer e rejeitar as vozes estranhas que nos desviam do caminho da verdade. Vozes estranhas podem ser ideologias seculares, falsos ensinamentos, filosofias enganosas ou qualquer coisa que contradiga os princípios bíblicos e o amor de Deus demonstrado em Jesus Cristo. A vigilância constante e o apego à palavra são cruciais para a proteção espiritual e para a manutenção da fé. O capítulo enfatiza a segurança das ovelhas nas mãos de Jesus, reforçando a doutrina da perseverança dos santos. Aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo permanecerão fiéis até o fim, porque são guardados pelo seu poder. João 10 versos 28 ao 29. Referências cruzadas. 1 João 4 verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Este versículo complementa João 10:5 ao exortar os crentes a testarem os espíritos, ou seja, a discernirem se os ensinamentos e as mensagens que recebem vêm de Deus ou não. Assim como as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e evitam a voz de estranhos, os cristãos devem usar o discernimento espiritual para identificar e rejeitar os falsos profetas e as doutrinas enganosas. Hebreus 5 verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo costume, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Este versículo enfatiza a importância do crescimento espiritual e do desenvolvimento do discernimento. Através da prática e do estudo da Palavra de Deus, os crentes amadurecem na fé e se tornam mais aptos a distinguir entre a verdade e o erro. A capacidade de reconhecer a voz estranha em João 10:5 está intimamente ligada ao crescimento e à maturidade espiritual descritos em Hebreus 5:14. Estudo bíblico de João 10 verso 5, Nova Versão Internacional 2023. Estudo bíblico de João 10 verso 5, Nova Versão Internacional 2023. Introdução.
João 10 apresenta Jesus usando a metáfora do bom pastor para descrever seu relacionamento com seus seguidores. No contexto do capítulo, Jesus se diferencia dos falsos líderes, ladrões e salteadores, que buscam explorar e prejudicar o rebanho. O versículo 5, elas, porém, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos, destaca a capacidade inata das ovelhas de discernir a voz do verdadeiro pastor e rejeitar as vozes enganosas. Este versículo é crucial para entender a natureza do relacionamento entre Cristo e seus seguidores, marcado pela intimidade e pelo reconhecimento mútuo. Contexto histórico. A imagem do pastor era familiar no contexto cultural da época de Jesus. A Palestina era uma região agrária, e a criação de ovelhas era uma atividade comum. Os pastores cuidavam diligentemente de seus rebanhos, conhecendo cada ovelha individualmente e guiando-as com sua voz. A relação entre o pastor e as ovelhas era caracterizada pela confiança e dependência. No contexto religioso, os líderes religiosos de Israel eram frequentemente chamados de pastores do povo, Ezequiel 34. No entanto, Jesus usa essa imagem para contrastar sua liderança compassiva e sacrificial com a dos líderes religiosos que exploravam e oprimiam o povo. A rejeição de Jesus pelos líderes religiosos, mencionada ao longo do capítulo, reforça a ideia de que eles eram estranhos para as ovelhas de Deus, enquanto a aceitação por muitos demonstra a capacidade destas de reconhecer a voz do verdadeiro pastor. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante e trinitário, João 10:5 ilustra a importância do discernimento espiritual e da relação pessoal com Cristo. A voz do estranho representa as falsas doutrinas, as tentações e as influências mundanas que buscam desviar os crentes do caminho da verdade. As ovelhas de Cristo, regeneradas pelo Espírito Santo e pertencentes a Cristo através da sua morte e ressurreição, possuem a capacidade de discernir a verdade e rejeitar o engano. Isso não significa que os crentes são infalíveis, mas que, através da leitura da Bíblia, da oração e da comunhão com outros crentes, podem desenvolver uma sensibilidade à voz de Cristo e resistir às influências negativas. A aplicação para os crentes de hoje é clara. Devemos cultivar um relacionamento íntimo com Cristo, buscando conhecê-lo através das Escrituras e da oração, para que possamos discernir a sua voz em meio ao ruído do mundo. A fidelidade a Cristo implica rejeitar as vozes que nos desviam da verdade e nos afastam do propósito de Deus para nossas vidas. Esta passagem lembra-nos da importância da vigilância espiritual e da confiança na proteção e orientação do nosso bom pastor. Veja as referências em João 14 verso 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Este versículo destaca o papel do Espírito Santo em capacitar os crentes a discernir a verdade e a voz de Cristo. Assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor, o Espírito Santo guia os crentes a reconhecer e seguir a voz de Jesus. 1 João 4 verso 1. Amados, não creiam em todo espírito, mas ponham à prova os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Este versículo adverte os crentes a serem cautelosos e a testar todas as doutrinas e ensinamentos à luz da palavra de Deus. A capacidade de discernir entre a verdade e o erro é essencial para proteger a fé e evitar ser enganado por estranhos espirituais. Estes versículos complementam João 10:5, mostrando que o discernimento espiritual é um dom do Espírito Santo e uma responsabilidade de cada crente. Ao buscar a Deus em oração e estudar a Bíblia, os crentes podem desenvolver a sensibilidade à voz de Cristo e evitar serem desviados por falsas doutrinas.